Olá, tudo bem? Então, nós tínhamos combinado fazer essa aulinha, né? Mesmo que a gente estivesse aqui no feriado de Sexta-feira Santa, nesse período de quaresma, né? Que termina amanhã e que, interessantemente, ele acabou coincidindo com essa quarentena que nós estamos fazendo aí em razão do Covid-19, né? Muito bem. Nessa análise que nós estamos fazendo ainda sobre as obrigações, nós vamos falar hoje sobre a obrigação de dar coisa incerta. E eu vi alguns resumos que me foram entregues falando da obrigação de dar coisa incerta, quando eu ainda, pelo menos em termos de vídeo, nós não chegamos a falar sobre essa matéria, né? Falamos de obrigação, falamos da classificação das obrigações quanto ao objeto, mas efetivamente nós ainda não chegamos a falar das obrigações de dar coisa incerta, e tem alguns aluninhos que resumiram a obrigação de dar coisa incerta, quando eu realmente ainda não tinha explicado. Então, ou assistiram a outro vídeo, ou não assistiram vídeo nenhum, ou já quiseram se adiantar, né? Mas enfim, falemos sobre a obrigação de dar coisa incerta, e eu começo a dizer para vocês que a obrigação de dar coisa incerta, ela se diferencia da obrigação de dar coisa certa, justamente porque ela vem apenas fixada pelo gênero e quantidade. Na obrigação de dar coisa incerta, eu tenho que ter ao menos gênero e quantidade, não é? O que falta, portanto, para a obrigação de dar coisa incerta tornar-se uma obrigação de dar coisa certa? Falta a qualidade. Portanto, ela é uma obrigação indeterminada, incerta, mas ela é determinável. Ela será determinável, posto que este estado de indeterminação, ele não vai durar todo o tempo, né? Então, existe essa possibilidade deste estado de indeterminação ser resolvido, né? Quando é que esse estado de indeterminação vai terminar? Ele vai terminar no momento da escolha. No momento da escolha é que se resolverá esse estado de indeterminação. Observem, repito, que a obrigação de dar coisa incerta precisa ter ao menos gênero e quantidade. Se você não tem gênero ou quantidade, aí nós não teremos como efetivamente chegar à determinação deste objeto, né? Faltando gênero e quantidade, esta indeterminação ela será absoluta, né? Então, a nossa incerteza ela vai repousar apenas quanto à qualidade. E voltando a falar desta ausência de qualidade, eu dizia a vocês que a qualidade vai ser escolhida no momento, não é? Da seleção, no ato de seleção, ou ato de concentração. Então, este fenômeno da escolha, ele vai receber alguns nomes, vai receber o nome de ato de concentração, não é? Ato de escolha, ato de seleção. Cai na prova da OAB,
cai na prova de concurso público. Em que momento, não é? Esta indeterminação da coisa de dar coisa incerta, ele se resolve, ele termina. E nós vamos dar a resposta. Ele termina quando existe a concentração, quando existe, portanto, o ato de escolha, o ato de concentração. A preferência para o ato de concentração está no devedor, não é? É ele que deve, a princípio, fazer a escolha. Escolha do quê? Escolha da qualidade. Então, a escolha, a princípio, fica em mãos do devedor. Esta prerrogativa, que é do devedor, ela só se modificará se o contrato estabeleceu de forma diferente, não é? Então, chegará o momento da escolha e essa escolha deve ser feita pelo devedor. Se o devedor declinar desta escolha, no momento que lhe é obrigatório fazer, não é? Aí sim, esta escolha poderá ser feita pelo credor, não é? Uma outra informação importante vigora no momento da concentração, no ato de escolha, no ato de concentração, não é? Vigora o princípio jurídico do meio termo. O que significa dizer princípio jurídico do meio termo? Diante das possibilidades colocadas à disposição do devedor, quando é ele que tem que fazer a escolha, ou do credor, quando este tem a possibilidade de escolher, eles não poderão escolher a melhor qualidade e também não está obrigado a aceitar a pior qualidade. O princípio jurídico do meio termo nada mais é do que fazer este abalizamento, ou seja, receber aquilo que é de meio termo, né? Então, esta é a indicação de razoabilidade que deve ser observada, tanto para o credor quanto para o devedor. Quando nós falamos também da obrigação de dar coisa incerta, além do princípio jurídico do meio termo, que é muito importante, então olha só, de importante o que a gente tem? Já falamos, princípio jurídico do meio termo e ato de concentração, ato de escolha, são muito importantes, não é? Neste entendimento, nesta vivência da obrigação de dar coisa incerta. Mas também é importante um outro princípio. Qual é o outro princípio que é importante? É o princípio de que o gênero nunca perece. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes do ato de concentração, como nós estamos falando de dar coisa incerta, não é? Nós vamos observar que este gênero nunca perece, significa dizer que não vai existir a possibilidade de se perder a coisa antes do ato de concentração, porque ela pode ser substituída a qualquer momento. Ela poderá ser substituída a qualquer momento, não é? Isso tudo, né, a qualquer momento antes da escolha. Vou dar um exemplo, né? Nós estamos falando, por exemplo, de uma partida de café.
Esta partida de café poderá ser do tipo A, B ou C, né? Vamos imaginar que o galpão pegou fogo, não se tenha mais o café de um determinado tipo, mas vai existir o café dos outros dois tipos, das outras duas qualidades. E aí, então, você terá as duas outras qualidades para escolher. Portanto, o gênero nunca perece, né? Nesse sentido, é que está o princípio novamente que nós estamos falando. Portanto, quando nós temos a obrigação de dar coisa incerta, nós temos que nos fiar na ideia da concentração como momento da escolha, na ideia de que vigora o princípio jurídico do meio termo e, finalmente, de que o gênero nunca perece, ok? Com isso, nós terminamos a obrigação de dar coisa incerta. Veja que obrigação fácil de ser entendida. Os exemplos são uma partida de feijão, uma partida de café. Nós verificamos a obrigação de dar coisa incerta dada a questão dos commodities, né? A questão dos commodities, de venda de commodities. Então, é ali que nós vamos encontrar estas situações de dar coisa incerta. Tudo bem, meus amores? Então, eu encerro esta pequena aula de obrigações de dar coisa incerta neste feriadão aí, referente, né, a última parte das obrigações de dar. As próximas obrigações que nós vamos estudar são as obrigações de fazer, ok? Até lá!